Olha aí, internet. Ao vivo. Graça e a paz de Jesus Cristo para você que está aí já conectado na nossa live de hoje, que tem como objetivo trazer uma reflexão para os casais, para as famílias, dando continuidade àquilo que nós na sexta-feira passada iniciamos, que são os sintomas de uma família em crise. Esse é o tema da nossa palestra, que visa traçar um diagnóstico das nossas famílias e, obviamente, não só isso, mas detectado algum problema, visa também trabalhar quais são os antídotos para que nós tenhamos casais saudáveis e famílias saudáveis consequentemente. Mas antes de iniciar, eu queria ler aqui alguns textos, antes de passar para a palestra propriamente dita. O primeiro deles está no próprio livro de Cantares, no capítulo 8, versículo 7, onde a palavra de Deus diz assim: as muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Eu me lembro que esse texto estava no convite de casamento meu e da Sabrina. E nós estávamos aqui agora recordando, eu fiz o pedido de casamento para a Sabrina, eu estava na estação de trem, lá em Caieiras, prestes a embarcar no trem para ir embora para Perus. Eu tinha acabado de pregar lá na igreja, nessa época eu dirigia a igreja Batista em Caieiras, ali no Jardim dos Eucaliptos, primeira igreja, e por telefone eu disse: olha, amanhã eu vou aí na sua casa, nós vamos fazer a lista de convidados. E eu cumpri a minha promessa. Eis-nos aqui depois de 18 anos. Graças a Deus por isso. Mas eu queria ler também uma frase de um escritor que nós conhecemos muito por causa das Crônicas de Nárnia. Mas ele não é um escritor apenas restrito a essa obra, muito pelo contrário. Ele tem uma vasta obra, inclusive é um cristão, um apologista dos pensamentos cristãos, que é o C.S. Lewis. E ele diz assim: o amor não é um sentimento afetuoso, mas um desejo constante pelo bem supremo da pessoa amada, tanto quanto pode ser obtido. É exatamente nessa visão que a palavra de Deus nos ensina o que é o amor. Não é só aquela atitude do início dos relacionamentos, né, de paixão, de aquele frisson que acontece, aquele flerte, né? Mas o amor é muito mais do que isso. O amor, ele é o compromisso constante de fazer o outro feliz. É uma tarefa difícil, é uma tarefa onde nós temos que empenhar o máximo da nossa expertise, dos nossos talentos, onde nós temos que realmente cultivar esse amor. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. E a palestra de hoje é exatamente nesse viés, que eu, junto com a minha esposa, você aí, casal, que é cristão, que ama a Deus, que deseja ter uma família saudável, possa também desejar amar como a Bíblia nos orienta, como a Bíblia nos ensina. Amém? Eu queria fazer uma oração nesse momento. Se você puder baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Nesse momento eu gostaria de orar ao Senhor e entregar ao Senhor esse nosso momento aqui de live.
Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, em primeiro lugar, pelo teu amor, pela tua graça. Te louvamos, ó Deus amado, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de compartilharmos a tua palavra, Deus. Rogamos agora que o teu Espírito possa falar aos corações daqueles que estão nos ouvindo ao vivo, ou daqueles ainda, Pai, que posteriormente, ó Deus, estarão, ó Pai amado, acessando, ó Pai, esta transmissão, ó Deus, já offline, para poderem, ó Deus amado, também ouvir a tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, ilumine os nossos corações, a começar no meu, que estou aqui ministrando, e que esta palavra, Pai, possa fazer parte do nosso viver diário, Pai. Nos ajuda, Senhor. Sabemos que quando falamos de relacionamento é um desafio, porque a nossa natureza pecaminosa, ela é egoísta, individualista, e muitas das vezes, ó Pai amado, nós transferimos isto aos nossos relacionamentos. Mas te pedimos, ó Deus amado, perdão, pedimos que o Senhor nos ajude com o teu Espírito Santo nos orientando, Pai. Não só adquirindo conhecimento teórico, mas conhecimento de estarmos, ó Pai amado, buscando a tua face, ó Deus, e vivenciando estes princípios da tua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Sabrina, já tem alguém aí conectado conosco? Para a gente dar aquele alôzinho. Sim. Quem que está conectado aí conosco, por favor? O Alan. Alan, Deus te abençoe, meu querido, você, sua esposa. A minha tia Ana Brito. Beijo, tia. Tia Ana Brito. A tia que Deus faz abençoe. o bolinho de chuva Glória. Calma aí, deixa eu ver se eu lembro. Como é? Espinafre. Ai, que Olha, delícia, bolinho que de saudade. chuva, esse eu não comi ainda, tia. É Tem que vir uma aqui delícia. fazer. A Muito Sara bem. tá com a gente. Sara, Deus abençoe. A Sara do Kaique? Não, a Sara Vamos trocar as Saras, do então. Henrique. Ah, a Sara Amaral, irmã do Isso. nosso irmão Enéas, Isso. mãe do Henrique, esposa do Plínio. Que faz mãe o da melhor Alicia. pão, que faz o melhor pão da Praia Grande, a padaria A deles. melhor padaria da Praia Grande, lá no Jardim das Américas. Isso, Parque eita, das vontade de Américas. comer aquele pão, meu Deus. Muito bom. Vamos muito lá. bom. A Darcy também. Darcy conosco, Guimarães. Deus abençoe. Gabriele Rodrigues. Gabriele, seja bem-vinda em nome de Jesus. A irmã Lourdes Gomes, lá de Perus. Ó, irmã Lourdes aí de novo, glória a Deus. Deus te abençoe, irmã. A Maria Jesus, sua Rita. família. Nossa Ritinha, a mulher Maria que faz o Rita. melhor mocotó. É, Tá me mocotó, devendo. dobradinha, ó. Tínhamos combinado, não deu certo, mas vai chegar aí o momento, se Deus assim nos permitir. A Elisete tá por aqui. Sete. A mulher do pão de queijo. A mulher do pão de queijo foi bom. Ai, Ela nem é mineira. Mas ela nem é tudo bem. mineira, mas a irmã Eliana Santos, lá de Imbu. Eliana, um abraço aí na irmã Eliana, Wellington, né? Deus abençoe grandemente, saudade de vocês. Quando quiserem nos visitar depois dessa pandemia aí, né? Depois que tudo isso passar, estamos aqui à disposição para recebê-los em nome de Jesus, viu? Sua mãe, minha sogra, Dona Dirce. Dona Dirce Bueno Carossi, é minha mamãe. Deus O Enéas abençoe. também tá por aqui. Enéas Rodrigues, oh glória a Deus, Deus te abençoe. Enéas de Jesus Rodrigues, né? Acho que é isso o nome dele, de Jesus, até no nome é de Jesus, oh glória. Quem mais? Mais alguém? Por enquanto Por foram enquanto os que são esses que falaram estão aí aqui. conosco, né? Vão chegando daqui a pouco mais alguns, mas nós louvamos a Deus por esses que já estão aí conectados, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bem, antes de entrar na palestra em si, eu quero te dar alguns avisos. O primeiro aviso é que domingo, às 9 da manhã, pelo Facebook do pastor Ricardo de Oliveira, nós vamos ter a ministração da Escola Bíblica Dominical na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Eu vou pegar uma água para mim, por favor. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, tá? E 9 da manhã. Às 18 horas, nós teremos o nosso culto de celebração
e nós estaremos ministrando a ceia do Senhor. Então, se você é membro da igreja, se você não é batizado, aceitou Jesus, é batizado, você vai ter a oportunidade de celebrar com a sua família a ceia do Senhor. Então providencie aí o pão, providencie o suco de uva. Nós não vamos deixar de ministrar a ceia do Senhor, ainda que separados fisicamente, mas estaremos em comunhão como igreja do Senhor, você aí na sua casa, com a sua família, eu aqui na minha casa, com a minha família, nós estaremos proclamando Cristo através do anúncio da ceia do Senhor. Né? A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que nós devemos anunciar o nome do Senhor até que Ele venha. Então, nós vamos fazer isso no domingo às 18 horas. E eu quero que você fique atento também. Até amanhã temos uma campanha de arrecadação de alimentos com a nossa irmã Andréia, da Ação Social. Então, se você tem condições de arrecadar, se você, ou melhor, de doar, se você tem essa condição, se você pode fazer isso, né? Você, por favor, entre em contato conosco e nós vamos dar um jeito aí de que essa doação chegue até o seu destino. Nosso objetivo é formar 3 cestas básicas para ajudar famílias que estão necessitadas. Se formar mais, amém. Glória a Deus por isso. Obrigado. Se formar mais, amém. Glória a Deus por isso. Mas, se não, nós vamos estar disponibilizando essas que nós conseguimos formar. Tá bom? Compor aí a cesta básica. Outra coisa. O irmão Enivaldo vai estar lançando uma campanha, então fique atento, vai estar postando no grupo da igreja uma campanha para nós realizarmos no domingo. Hoje nós passamos aí essa incumbência para ele, para que ele nos lidere numa campanha e você é peça-chave nessa campanha, tá bom? Você que é da nossa igreja, mas você também que não é, você pode estar realizando essa campanha conosco. Nós vamos estar divulgando aí e vamos estar melhor explicando isso depois que o irmão Enivaldo postar aí nos grupos. Nós também compartilharemos nas demais redes sociais, tá bom? Então fique atento em nome de Jesus. Beleza? É isso aí. Vamos lá então, vamos ler o texto base, que é o que nós estamos trabalhando, que é o texto lá de Cantares também, mas dessa vez o capítulo 2, o versículo de número 15. Vai aí procurando, capítulo 2, verso de número 15, Cantares 2, 15. Uma aguinha aqui. Ai, manda um beijo pro Lucas. O Lucas também está assistindo. Lucas, você também está aí. Nosso pregador mirim. Deus abençoe você também, Lucas. Um beijão para você. Beijo, Lucas. A Elô mandando um beijinho, a Sabrina também. Um beijinho para você. Está precisando vir aqui na nossa casa quando passar aí essa pandemia aí, você também, hein? Muito bem. Vamos lá então, Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo de número 15. Diz assim: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém? Vamos dar uma palavra sobre essa questão, né? Por que nós lemos esse texto? É preciso que você entenda o contexto dessa palavra. Nós sabemos que o livro de Cantares é um diálogo entre Salomão e a Sulamita. E é um diálogo amoroso, é uma poesia hebraica que revela o amor de duas pessoas. Alguns teólogos fazem uma relação de Cristo com a igreja,
mas na realidade o escrito de forma imediata, ele é muito mais uma poesia que envolve o amor homem e mulher. E ele trata desse relacionamento especificamente. E nós devemos lembrar que o contexto ali em Israel é um contexto rural. É um contexto de pessoas que viviam da agricultura e da pecuária. Pessoas simples que plantavam e colhiam, que criavam animais, pessoas simples que tiravam o seu sustento do campo. É a essas pessoas que o escritor desse livro, né, está dedicando a sua obra. E a vinha tinha uma importância muito grande em Israel, por conta do vinho ser, né, a uva, a videira e o seu fruto ser uma das bebidas mais importantes da cultura daquela época. É tão sério isso que há um texto, se eu não me engano, no livro dos Reis, que diz que uma vinha não podia ser vendida. Ela tinha de ser passada de geração para geração. Tamanha era a importância dessa atividade, né, daqueles que cultivavam uvas. E qual é a preocupação aqui no texto, né? É que a vinha, ela tinha alguns inimigos. Um deles era ladrões. Os ladrões que roubavam as vinhas, que furtavam os cachos de uva que consequentemente iriam produzir o vinho. Mas um outro inimigo eram exatamente as raposinhas. Ainda que parecesse um animal inofensivo, pequeno, um animal que aparentemente não representava perigo, a verdade não era essa. A verdade era que as raposas, elas entravam para comer as uvas e, pior que isso, às vezes elas nem comiam somente as uvas, mas elas comiam as flores, elas danificavam as parreiras, impedindo que a vinha pudesse produzir novamente. Então era um risco muito grande que raposinhas penetrassem na vinha, porque poderiam comprometer não só a colheita, mas poderiam comprometer a produção das uvas. Isso era muito sério. E o autor aqui, na palavra da Sulamita, não é? Ele faz uma referência e nós podemos compreender que vinha são as nossas vidas, os nossos relacionamentos. E assim como na vinha literal, as raposinhas, por mais pequenas e inofensivas que poderiam parecer, se adentrassem na vinha, causariam destruição, o autor do livro está nos chamando a atenção para pequenas atitudes, pequenas coisas que nós permitimos que entrem no nosso relacionamento e que acabam causando destruição, que acabam minando o amor, minando o companheirismo, minando a cumplicidade, minando aquilo que deveria estar acontecendo nos nossos relacionamentos. E às vezes, quando nós vamos nos dar conta, já é tarde demais. E por que eu estou lendo esse texto e essa palestra são sintomas que podem identificar uma família em crise? Porque estas coisas podem ser essas raposinhas, que às vezes, sem querer,
de uma maneira desapercebida, nós permitimos que isso adentre o nosso relacionamento conjugal, adentre o nosso relacionamento familiar. Tem muita gente que não gosta de encontro de casais. Eu respeito. E um dos argumentos que a pessoa às vezes utiliza é o seguinte: o encontro de casais não resolve nada. Não resolve mesmo. Eu concordo em gênero, número e grau. Mas a proposta de um encontro de casal, ou de quando nós estamos ministrando para casais, é exatamente fazer o que nós estamos fazendo aqui. É nos alimentar da palavra de Deus para criar anticorpos contra aquelas coisas que podem afetar de maneira negativa o nosso relacionamento. Ou seja, é adquirir conhecimento de Deus em relação à nossa vida familiar. Como é que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, versículo 2? Vocês se lembram? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ora, não está dizendo lá que é o Espírito Santo que vai fazer uma transformação mágica na sua mente. Não. O que ele quer dizer com transformai-vos? Ou seja, parece que é uma ação também sua. Busca de conhecimento. Aliás, eu já disse uma coisa muito importante, certa vez, eu vou repetir aqui. Na teologia, num determinado momento da sua história, houve uma discussão dos teólogos a respeito de onde o Espírito Santo mora em nós. E depois de muito debate, de muitas conjecturas, como diriam os professores de teologia, eles chegaram à conclusão que o Espírito Santo habita na nossa capacidade de aprender de Deus. Então, meu irmão, que você possa ouvir aquilo que nós temos nessa noite e tentar permitir que as raposinhas elas não sejam o elemento de destruição da sua vida conjugal, da sua vida familiar. Tá bom? Então vamos lá, vamos ver alguns sintomas aqui, alguns sintomas que podem identificar, sem dúvida alguma, o nosso quadro, né, fazer um diagnóstico da nossa família. O primeiro que nós falamos é que um problema que podemos ter na nossa casa e pode identificar uma crise é aquele lar que vive sob a lei da selva, né? Onde todos estão em pé de guerra e é cada um por si. Em segundo lugar, é a questão da indiferença, tanto faz. Não há uma preocupação mútua com os membros da família. E, consequentemente, isso vai desencadear muitos problemas psicológicos, inclusive para os filhos, mas também para os cônjuges. Então a indiferença é algo muito ruim. Uma outra questão que pode identificar uma crise é quando nós temos um mau exemplo. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, quando eu tenho uma postura diante da vida e diante das coisas que me rodeiam, mas essa postura não tem a ver com o meu discurso. Isso é muito perigoso e todos nós devemos nos analisar em relação a isso. Em quarto lugar, nós falamos sobre a ausência do perdão. Aquela pessoa que, por causa do seu orgulho, ela prefere ter razão. E nós dissemos aqui que entre ter razão e viver feliz, é melhor você viver feliz. E todo relacionamento enfrentará dificuldades. Então o perdão é um ingrediente fundamental, imprescindível para que nós vivamos relacionamentos saudáveis. O perdão é
como diz o próprio nome, perdão é perder. Perdão é não permitir que o orgulho se contraponha àquilo que deve ser feito, que é o ato de perdoar. Lembra o que eu disse? O perdão é uma ordem de Jesus, o perdão foi exemplificado por Jesus, ele nos deu o maior exemplo, e o perdão nos traz cura. Amém? E em quinto lugar, é uma transferência de culpa e responsabilidade. Eu me reportei ao fato do Éden, por exemplo, quando o homem, o ser humano, comete o erro de comer do fruto que o Senhor havia proibido, e o Senhor então indaga a Adão, pergunta a Adão, e Adão diz, olha, foi a mulher que tu me deste. E aí a mulher também transfere a responsabilidade para a serpente. E parece que essa síndrome psicológica nos acompanha até hoje, não é? Eu citei também Moisés, quando Moisés está diante do povo, saiu do Egito, está acampado em Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon, e o faraó se arrepende de ter deixado o povo sair, e aí o faraó vai com todo o seu exército atrás do povo. Então eles tinham de um lado o exército de faraó, do outro lado as montanhas, e defronte de si o Mar Vermelho. E aí o povo de Israel, o que é que faz? Começa a reclamar, a murmurar contra Moisés, e exatamente quer transferir a Moisés uma culpa, quer dizer a Moisés que ele foi o culpado por eles saírem do Egito e agora morrerem no deserto. Sendo que isso nem tinha acontecido ainda, porque o Senhor exatamente os livrou, né? Mas é interessante que eles têm essa necessidade de encontrar um bode expiatório, né? De jogar a culpa sobre alguém. E nós fazemos isso muitas vezes nos nossos relacionamentos. Mas eu foquei aqui também, nesse ponto, a atitude dos apóstolos, quando eles estão reunidos com Jesus, exatamente por ocasião da Páscoa, da última ceia, e eles então, quando Jesus diz que o traidor mete a mão no prato junto com ele, eles então, ao invés de ficarem acusando um ao outro, eles começaram a perguntar a Jesus e a se perguntar, sou eu, Senhor? Não é? Então essa é a atitude que nós devemos realmente ter na nossa vida, de olhar para dentro de nós e pedir a Deus que nos ajude, o Espírito Santo, que nos ajude a fazer uma autoanálise de nós mesmos, sem querer jogar a culpa, transferir as nossas responsabilidades para os outros. Né? Muito bem, então eu parei aqui nesse ponto, e agora nós temos o sexto ponto, então, que também é muito importante, juntamente com estes que nós aqui mencionamos, que é não assumir o seu papel. Ou seja, qual é o outro problema que nós temos e que identifica uma crise? É quando a família, o cônjuge, o marido, a mulher, não assume o seu papel. Nós vivemos hoje uma bagunça muito grande com relação a isso. Por quê? Porque com as ideias que têm surgido sobre a ideologia de gênero, principalmente sobre o papel da mulher na sociedade e tantas outras coisas, nós temos tido aí uma crise nisso que nós podemos chamar de papéis dentro do lar. E infelizmente, muitos teóricos da academia, muitos teóricos da filosofia, da sociologia, da antropologia, têm
escrito, tem produzido obras, isso tem sido quase que um consenso no meio acadêmico de hoje, em que aquilo que a Bíblia nos ensina sobre o papel do homem e da mulher não é exatamente daquela forma. Obviamente, irmãos, nós não estamos aqui defendendo nem o machismo e nem o feminismo. Nós não estamos aqui defendendo posições extremistas, não. Mas o que nós estamos dizendo é que a Bíblia, sim, estabelece um papel para ser cumprido pelo homem e um papel para ser cumprido pela mulher. Que a Bíblia ensina que eu, como marido, eu tenho papéis a desempenhar em relação à minha família. Como provedor, como sacerdote do lar, como aquele que deve guiar a minha família. A Bíblia diz isso. E em nada a Bíblia está desmerecendo o papel da mulher, muito pelo contrário, porque coloca a mulher como aquela que está submissa, ou seja, aquela que está engajada também na missão, do quê? De preservar, cuidar da família. É aquela que está junto. É interessante que quando o Senhor forma a mulher, e o texto bíblico é bem enfático nisso, ele não toma a mulher da cabeça, ele não toma a mulher dos pés. Ele toma a mulher da costela, do lado. Porque ela é aquela ajudadora, é aquela que está ao lado. Obviamente que dentro da estrutura familiar, o homem vai apoiar a esposa naquilo que ela necessita e vice-versa, a esposa vai apoiar o homem naquilo que ele necessita. Obviamente que hoje nós temos um cenário, por exemplo, relacionado à questão do trabalho. Não é só o homem que sai de casa para trabalhar, e a mulher fica lá sem fazer nada, ou só se ocupa dos afazeres de casa. Estou usando essa linguagem porque muita gente acha que quando a mulher está em casa, entre aspas, não trabalhando, ou não trabalha formalmente, ela não está fazendo nada. Muito pelo contrário. O serviço de casa, ele é muito mais penoso às vezes que um serviço feito lá fora. E as mulheres hoje, elas têm uma jornada, eu diria que tripla, porque elas têm que cuidar da casa, elas têm que cuidar do marido e dos filhos e ainda trabalhar fora. Então, obviamente, eu não estou dizendo aqui que o marido ele vai desempenhar apenas a função de trabalhar lá fora, e quando chegar em casa, ele vai tomar o banho dele, ele vai pegar, vai pegar aqui os chinelinhos dele, vai sentar lá no sofá e vai assistir o futebol, e a mulher, coitada, vai ter que dar conta de tudo sozinha. Quando eu estou falando em papéis, irmãos, eu não estou falando disso. Essa cumplicidade, essa ajuda mútua tem que existir. Aliás, a minha esposa sempre me lembra uma coisa. Às vezes eu falo assim para ela: eu vou lavar a louça para você. Eu falo: não, não é para mim não, é para a família. Porque você também comeu. E é verdade. Você também usufruiu. Então, nada mais justo do que você também ajudar. Então fica aí uma dica para os homens. Mas quando eu falo de papéis, irmãos, eu estou também me relacionando a questões dentro do lar que hoje nós vivemos uma inversão de papéis. Há mulheres, por exemplo, que elas têm uma postura tão em evidência na família que o homem não toma iniciativa para nada. Mas por que ele não toma iniciativa para nada? Porque muitas das vezes a mulher, com a sua postura de querer decidir tudo, de querer fazer tudo, de querer manipular toda aquela situação, ela acaba tirando do homem essa autoridade. E nós, seres humanos, irmãos, nós gostamos da zona de conforto. É claro que se o homem encontrar uma mulher dentro de casa que resolve tudo e ele não tem que pensar em nada, evidentemente que qualquer homem, qualquer ser humano masculino, vai se sentir confortável e vai preferir ver o futebol, obviamente. Então, nós temos que pensar nisso. Por outro lado, também tem uma outra coisa muito perigosa. Os homens que se acostumam com essa postura, que a mulher está ali pedindo, pelo amor de Deus, participe da vida da família,
assuma o seu papel, e ele, tanto faz como tanto fez. Ele não tem nenhum tipo de direcionamento. Eu louvo a Deus porque há casais na minha igreja que a mulher saiu para trabalhar fora, inclusive trabalhar no período da noite, e eu via aquele irmão, eu não vou citar nomes aqui para não ser injusto, não é, porque não é somente ele, mas é o caso que eu estou me lembrando nesse momento. E aquele irmão, ele não só cuidava dos filhos, ele não só cuidava da questão da alimentação, porque obviamente ele precisava se alimentar também, mas ele cuidava da roupa, ele cuidava de outras situações dentro da casa em que a esposa poderia chegar no outro dia e descansar. É claro que eu sei que as mulheres sempre vão desejar que as coisas sempre sejam feitas exatamente como ela quer, né? Isso é natural. Mas assim, quando há uma cumplicidade entre o casal, eles conseguem se organizar em relação a isso. Então, aqui fica um recado para os dois, né? Para o homem tomar as rédeas da situação e assumir a sua postura de marido e participar da vida familiar. E para a mulher também tomar o cuidado de não tirar do seu marido a autoridade que ele tem para as decisões do lar. Aí você pode me dizer assim, pastor, isso não é fácil. Realmente não é. Isso é um exercício diário. E uma outra coisa importante que eu quero dizer, irmãos, algumas igrejas, agora eu vou falar do sentido espiritual, algumas igrejas que têm células. E eu ouvi de um pastor, numa dessas igrejas que tem esse trabalho com células ou com grupos pequenos, como você queira chamar, que ele separou os homens das mulheres. E por uma razão muito simples. Quando os homens estavam na mesma célula que as suas mulheres, ou seja, é uma célula mista de homens e mulheres, os homens desapareciam. Só as mulheres atuavam. Então, quando eles tomaram essa iniciativa na liderança da igreja, de fazer essa separação, o que aconteceu? Os homens começaram a se desenvolver espiritualmente. O que isso nos mostra, irmãos? Que nós, homens, que somos colocados pela palavra de Deus como sacerdotes do nosso lar, nós devemos tomar a postura, irmãos, de levar a nossa família aos pés do Senhor. Irmão, esse objetivo tem que ser seu também. Essa responsabilidade é sua, meu irmão, como homem cristão. Não fique esperando só da sua esposa, não. Pegue a sua Bíblia, oriente os seus filhos. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. E a mulher tem? Com a jornada tripla que ela tem? Você pode dizer assim, mas a minha esposa não trabalha fora, pastor. Não trabalha fora, mas ela tem os filhos, ela tem toda a organização da casa para fazer. E eu tenho certeza que muitos homens que trabalham fora, como eu às vezes tenho de fazer isso, passam algumas responsabilidades para as mulheres, porque eles mesmos não conseguem resolver, porque estão na empresa e não tem aquele tempo disponível e elas têm que auxiliar nisso. Então, meu irmão, cuidado com essa desculpa. Essa desculpa de que você não tem tempo. Essa desculpa de que você não pode fazer. Tem um filósofo que diz que nós não temos falta de tempo, nós temos falta de método. Então, abra os seus olhos aí, cuidado com essa questão dos papéis dentro da sua casa. Numa outra oportunidade nós vamos falar um pouquinho mais disso, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia revela sobre essa situação. Em sétimo lugar, além de não assumir o seu papel, sétimo lugar, olha, isso é muito importante. Nós identificamos uma família em crise quando as pessoas dessa família, elas fazem festa para os de fora e não fazem festa para os de dentro. Você já viu aquelas pessoas que às vezes lá fora tratam melhor
aquelas pessoas que não são do seu núcleo familiar do que aqueles que estão dentro da sua própria casa. Uma vez eu vi uma coisa que me chocou, me colocou contra a parede. Eu fui numa palestra muitos anos atrás, eu nem era casado ainda, eu era coordenador de uma escola em São Paulo, uma escola do estado, e eu fui numa palestra com, hoje nós chamaríamos de coaching. E ele contou que ele foi vender um curso de motivação, naquela época se chamava de palestras motivacionais, né? Hoje ainda tem esse nome, mas o nome mais famoso hoje é coaching, né? E ele foi em Manaus, numa empresa de refrigerantes, e foi recebido pelo proprietário de uma grande empresa de refrigerantes lá em Manaus. E o camarada o atendeu, ele sentou-se na frente da mesa desse camarada e começou a apresentar lá o seu curso para poder dar aulas ali naquela empresa. E de repente tocou o telefone, era uma ligação urgente, o dono da empresa pediu licença, era uma coisa que ele tinha que atender naquele momento, e ele pegou o telefone e começou a ouvir quem estava do outro lado, e era um fornecedor dizendo, né, naquela época os vasilhames eram de vidro, dizendo que não haveriam vasilhames, que haveria um problema, ele não ia entregar, enfim, uma coisa mais ou menos dessa natureza. E aquele homem ficou muito bravo, começou a ficar vermelho, esbravejando no telefone, e falou. E o camarada, né, esse coaching que foi vender o curso, já estava pensando com ele, dancei, depois disso aí ele não vai querer comprar curso de motivação coisíssima nenhuma, né? A minha vinda aqui foi em vão e tudo mais, já estava até se preparando para dizer muito obrigado, numa próxima oportunidade, né? E de repente o dono da fábrica desliga o telefone, coloca no gancho, olha para o cara que estava na sua frente, esse coaching, né? E diz, pois não, pode continuar. Aí o camarada não aguentou. Falou, não, peraí, não estou entendendo nada. Como é que é? O senhor acabou de ter quase um infarto ao falar ao telefone com essa pessoa e agora... Aí aquele homem pegou uma calculadora, deu na mão do coach e disse, coloque aí, 10, 25, 34, 82, eu estou falando números aleatórios, né? Ele falou outros números, e perguntou, e aí? Quanto deu? E aquele coaching tinha somado. E o camarada falou assim, quem mandou você somar? O meu problema não era com você, o meu problema era com aquele fornecedor. E o que isso ensinou para aquele coaching, pode ensinar para nós também hoje? Nos ensinou, irmãos, que muitas das vezes nós acumulamos as coisas e às vezes nós desperdiçamos energia com aquilo que na realidade não é para desperdiçar a sua energia. Ou seja, nós transferimos para os membros das nossas famílias, muitas das vezes para o nosso cônjuge, coisas que o problema não é com ele, o problema não é com ela, o problema é lá no serviço. Aí você diz assim, ah pastor, mas todo homem chega em casa estressado, e não sei o quê, e papapá, e muitos homens têm essa desculpa, muitas mulheres também, né? Não vamos ser aqui machistas, mas você já percebeu? Que se você está discutindo com a sua esposa na sua casa, e o pastor te liga, você está, porque não sei o que lá. Aí o pastor te liga, aí você pega o telefone. Oi pastor, tudo bem? Como é que tá? Tá tudo bem. Talvez não para o pastor, né? Você tem um pouco mais de intimidade com o pastor, não sei. Mas e se fosse o seu chefe da empresa? Sabe o que isso chegar a essa conclusão? Mas o que eu estou falando aqui
Não fui eu que inventei da minha cabecinha, não. Eu estou falando porque psicólogos, especialistas dizem isso. Você pode controlar as suas emoções. E a prova é exatamente essa. Que você está aqui discutindo com alguém e se liga uma pessoa que não é do seu convívio, que você não tem aquela intimidade, né? Você consegue mudar o tom de voz, você consegue desviar a atenção de toda aquela tensão que está acontecendo naquele momento. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado quando nós fazemos mais festa para os de fora do que para os que estão dentro. Para os que estão dentro, nós só descarregamos as nossas tensões emocionais. Tratamos melhor aqueles que estão lá fora do que a nossa própria família. E aqui eu quero dizer que algumas vezes a minha esposa já teve que chamar minha atenção como pastor em relação a isso. Aliás, esses dias eu ouvi uma mensagem de um pastor dizendo que a mulher dele marcou 1 hora no gabinete com ele. Só que ele não sabia que era ela. Quando ele entrou lá, né, ele chegou na igreja, a secretária disse, olha, a mulher que marcou aí o aconselhamento com o senhor já está aí dentro. E ele pensou que era uma irmã da igreja, né? Que realmente era, mas era a esposa dele. Então, às vezes, irmãos, nós precisamos de um puxãozinho de orelha aí também para poder entender essa situação. Às vezes, né? Olha, você trata melhor as suas ovelhas do que o pessoal aqui dentro de casa, né? Precisamos aí também nos policiar, pedir a Deus misericórdia em relação a isso, mas isso pode ser um indicador de que as coisas não vão bem, mas nós podemos melhorar. Amém? Nós podemos mudar essa história e graças a Deus, que Deus coloca ao nosso lado pessoas que muitas das vezes abrem os nossos olhos para que nós possamos caminhar em direção a ter uma família, uma vida conjugal saudável. Amém? Então, 7º lugar é essa questão de fazer mais festa para os de fora do que para os de dentro. No 8º lugar, um outro identificador de uma crise é quando não há refeições com a família em volta da mesa, por razões fúteis. Deixa eu explicar rapidamente, já estou terminando. Olha só, muitas vezes você não tem o hábito na sua casa de tomar as suas refeições em volta da mesa com o filho, a filha, o esposo, a esposa, porque estão na TV, na internet, porque um está cuidando do seu interesse, está dentro de casa, mas não vai até a mesa para ter aquela refeição junto com os seus familiares. Irmãos, aqui a gente tem que fazer um parênteses. Obviamente que a vida moderna é uma vida cheia de desafios. O homem trabalha, a mulher trabalha, se os filhos estão em idade escolar, alguns podem já estar em idade de estudar à noite, enfim. Mas nós devemos desenvolver momentos em que nós possamos ter refeições em torno da mesa com a nossa família. Inclusive, eu me lembro uma palestra dada por uma missionária lá na Igreja Batista em Embu das Artes, onde pastoreei, e o tema era educação de filhos. Essa irmã é uma irmã da Nova Zelândia, ela nos deu uma palestra e ela relacionou, eu não me lembro a fonte, mas ela relacionou uma pesquisa norte-americana que dizia que filhos que não têm o hábito de comer junto com a família em torno da mesa têm uma propensão de entrar no mundo das drogas, porque não recebem a mesma atenção que deveriam receber de pessoas que têm esse tipo de comportamento. Então, uma coisa muito séria, irmãos. Eu não estou falando, não é? Eu sei que não dá para comer todas as refeições junto com a família por conta dessa vida corrida que a gente vive. Mas quando você e a sua família estão juntos dentro de casa e não tem esse momento, isso pode ser um indicador de crise. Sim, porque nós temos de ter esse momento
junto com a nossa família, é um momento de troca. Você sabia que o povo de Israel tem o seu ato de jantar, de cear junto, quase que um ritual religioso? Tamanha importância. Sabe aquela frasezinha que a gente ouvia quando era criança? A hora da comida é sagrada. É mais ou menos isso. Essa união, essa comunhão que hoje tem se perdido. Então, no que depender de você, invista nisso. Seja no sábado, seja no domingo, quando você puder, invista nisso. Tome as suas refeições. Se tiver a família toda dentro de casa, desligue a TV, desligue o celular por algum período e tenha esse momento de comunhão à mesa com seus familiares. Aqui na nossa casa isso não é um problema. Eu não vou dizer que vez em quando nós comemos separadamente, muito raramente. Mas isso quando nós estamos todos juntos, né? Porque às vezes eu estou trabalhando e só está a Sabrina e a Elô aqui. Mas nós cultivamos esse hábito desde quando nos casamos e depois que a Heloísa também apareceu aí nas nossas vidas, né? Nós cultivamos esse hábito. Isso é uma coisa tão interessante, porque até hábitos alimentares nós passamos para a Heloísa. Quem conhece a Elô sabe que não pode deixar uma bacia de salada perto dela, né, Sabrina? Uhum. Não pode deixar. Sabe por quê? Porque é um hábito alimentar que eu e a mãe dela já temos. De comer verduras, hortaliças. E não precisamos brigar com ela para isso acontecer. Mas naturalmente ela assumiu esse comportamento, porque essa é uma das coisas que essa refeição em família propicia, não é? Porque você não pode só falar para a sua criança, come isso que é bom, se você mesmo não faz uso, né? Então, isso também faz parte da educação do nosso filho, da nossa filha, tá bom? Então, vamos tomar as nossas refeições juntos. Em nono e último lugar, um outro identificador de uma crise é quando a casa é lugar de vergonha e não de cura. Quando a casa é lugar de vergonha e não de cura. Infelizmente, eu já tive informações de muitos adolescentes ao longo do meu ministério que preferem muito mais estar em outro qualquer lugar do que dentro da sua própria casa. Por quê? Porque dentro da sua própria casa, eles são vítimas de bullying, eles recebem apelidos que são verdadeiras tatuagens morais, ou seja, é aquele pai, aquela mãe que sempre reforça um comportamento negativo daquele adolescente e às vezes não se dá conta que quanto mais você verbaliza isso, quanto mais você afirma isso, aquele comportamento ele vai se solidificar na pessoa. O seu intuito, o seu desejo não é esse, mas esse tipo de atitude vai fazer aquilo transformar o comportamento que poderia ser esporádico num comportamento contínuo. Então, nós temos aí lares onde os filhos sofrem verdadeiras agressões por causa de questões físicas, né? São exaltados muito mais os seus defeitos físicos, mas não só físicos, de comportamento também, do que as suas qualidades. Aliás, faça um exercício. Pegue uma folha de papel e escreva 3 qualidades de cada pessoa da sua família, a começar do seu cônjuge. Depois vire essa folha de papel e escreva os defeitos. Eu tenho plena certeza que você terá muito mais facilidade de escrever os defeitos do que as qualidades. Por quê?
Porque nós voltamos muito mais os olhos para aquilo que é negativo. E isso é um problema. A psicologia positiva, ela é um complemento da psicologia tradicional. A psicologia tradicional, ela veio com o viés de nos mostrar doenças, psicopatias, mostrar desvios de comportamento. E o intuito, o objetivo da psicologia tradicional era fazer o quê? Era trazer algum tipo de cura, de tratamento para essas doenças. A psicologia positiva, ela não vê dessa forma. Ela vê da seguinte forma: nós precisamos dar ao homem qualidade de vida, bem-estar. E nós devemos não ignorar as psicopatias e as dificuldades, não. Mas nós devemos criar formas de reforçar os comportamentos positivos, inclusive o elogio. O poder do elogio, ele é muito mais eficaz e construtivo do que quando você profere uma sentença de valor negativo. Ah, pastor, você está dizendo então que a gente tem que deixar de corrigir, deixar de perceber os erros? Não estou falando isso não. O que eu estou dizendo é que os nossos lares têm de ser lugares onde a cura seja o mais importante e não o problema em si. Onde as pessoas se sintam acolhidas, onde eu, com os meus defeitos, com a minha maneira de ser, que muitas das vezes é ruim, é falha, muitas das vezes eu sou perverso em alguns pensamentos, muitas das vezes eu sou uma pessoa que, naquele momento piso na bola, mas mesmo assim, com as minhas dificuldades, com os meus erros, há coisas em mim que são boas, e eu me sinto acolhido na minha casa pela minha esposa e pela minha filha, porque elas me amam e porque elas reconhecem em mim outras coisas que são positivas e me ajudam a vencer aquelas que são negativas. Nós precisamos, irmãos, ter lares acolhedores. E isso começa na vida do casal. Isso começa na vida do casal. Na postura que você, marido, tem diante da sua esposa e que você, esposa, tem diante do seu marido. Sabe, uma vez eu ouvi uma frase que me impacta até hoje. Sabe qual é o maior presente que você pode dar aos seus filhos? Marido, o maior presente que você pode dar aos seus filhos é amar a mãe deles. Esposa, o maior presente que você pode dar aos seus filhos é amar o pai deles. Isso é um caminho para uma vida saudável e uma família feliz. Então, eu quero repetir aqui com você rapidamente os 9 para a gente fechar essa série, e na próxima vamos falar sobre os antídotos para termos um lar, uma família, para sermos casais saudáveis. Amém? Então, primeiro diagnóstico, primeiro identificador de uma família em crise é quando o lar vive a lei da selva. Segunda coisa é a indiferença. Terceira coisa, o mau exemplo. Quarta coisa, a ausência de perdão. Quinto, transferência de culpas e responsabilidades. Sexto, é quando nós não assumimos o nosso papel. O homem, o seu papel no lar, a mulher, o seu papel no lar e vice-versa. Sétimo, quando há mais festa para os de fora do que festa para os de dentro. Oitavo, quando as refeições em família, elas não acontecem em torno da mesa por motivos fúteis. E, em nono lugar, quando a casa é lugar de vergonha e não lugar de cura. E eu queria ler isso aqui para você. Em último lugar,
o que acontece com a família quando ela é curada? O que é que acontece? A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, mas a família é o saleiro. Quando a família é curada, meus irmãos, a casa torna-se um lugar de cura e restauração, lugar terapêutico na vida das pessoas. É interessante que quando Moisés ele está na presença de Deus lá no Monte Horebe, Monte Sinai, quando Moisés vê a glória do Senhor, Moisés ouve uma voz que diz para ele: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E sabe quem é que está ali presente? É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Porque ali há o exemplo da maior relação de família saudável do universo. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E quando Moisés é desafiado a tirar as sandálias dos pés, e aquela terra ali é considerada terra santa, não é por causa do espaço geográfico, é por causa daquele lugar, daquele aconchego chamado de lar, onde o Espírito de Deus, o Deus Filho e o Deus Pai, o Deus Trino estão habitando, porque a palavra que está aqui por detrás é algo chamado de harmonia. E só para você saber, até a psicologia chega à conclusão que o que nós precisamos dos nossos relacionamentos é exatamente isso, a harmonia. Então que nós possamos aprender com o nosso Deus Trino, que nos dá o exemplo. O próprio Jesus disse lá no Evangelho: eu e o Pai somos um. Ele dá a entender que a relação dele com o Pai e com o Espírito Santo é uma relação de harmonia, é uma relação de amor profundo. Que nós possamos entender isso. Que Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Irmã Sabrina, poderia orar para nós, por gentileza? Estamos na Tua presença e nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, e te pedimos também nessa noite que o Senhor venha estar entrando em todos os lares, ó Deus, que abriram as suas portas, ó Pai, nessa noite, para ouvir a Tua voz, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor fale aos corações profundamente, ó Deus. Que Teu Espírito Santo continue completando essa palavra nos corações, ó Deus. E que para a glória do Teu nome, ó Deus, nós possamos sair deste período difícil com lares restaurados, ó Deus, amém, transformados, ó Pai. Aleluia. Porque se antes a desculpa que tínhamos, ó Deus, é que não havia tempo para cuidarmos das nossas famílias, ó Pai. Agora nós temos tempo, ó Deus, para olhar para nós mesmos e para olhar para dentro dos nossos lares, identificar problemas, Pai, que precisam ser sarados e curados, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor, a começar nas nossas vidas, cuide do nosso lar, ó Deus. Que aqui possa ser um lugar de harmonia, ó Deus, onde o Teu Espírito Santo habita e onde as pessoas que estão ao nosso redor possam identificar, ó Pai, que é um lar de verdadeiros cristãos, ó Deus. Eu te peço também que as pessoas que estão nos assistindo agora, que em nome de Jesus, ó Pai, se houver algum problema dentro do lar que eles identificaram esta noite, ó Pai, que, ó Pai, possa ser motivo de oração, amém, possa ser motivo, ó Deus, de joelho no chão, Pai, mas também que possa ser motivo de conserto, ó Deus, porque a Tua palavra nos chama, ó Deus, para o conserto essa noite. Amém. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa as famílias, ó Pai, abençoa os maridos, abençoa as esposas, abençoa os filhos, ó Pai, e que todos possam ter o seu olhar voltado para o Senhor, ó Pai. E eu te peço mais uma vez também, Pai, onde não houver testemunho, ó Deus, que as pessoas possam também olhar para dentro de si e buscar, ó Deus, mostrar
com a sua vida, ó Pai, aquilo que Deus tem falado aos corações. Eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco nessa live. E não esqueça, domingo 9 da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical, no Facebook de Ricardo de Oliveira, e 18 horas o nosso culto com a ceia do Senhor. Campanha das cestas básicas até amanhã, contatos lá com a nossa irmã Andréia, ou você pode mandar no meu WhatsApp também, 11 9 7126 8032. Novamente, DDD 11, telefone 9 7126 8032. E fique atento, grupo da igreja, aqueles que são membros da igreja, e depois nós vamos colocar também nas redes sociais a campanha que o nosso irmão Enivaldo será um instrumento de Deus para nos guiar nessa campanha muito importante que vai acontecer no próximo domingo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado.